Paz, pessoas, bom dia, tudo bem? Espero que você tenha acordado aí animado, preparado, disposto a viver mais esta manhã. Tira a preguiça de lado, tira o desânimo de lado, foca aí nesse dia maravilhoso de sol que nos foi entregue. Seja feliz acima de todas as coisas. Vai viver aí o que Ele tem para você, as promessas. Amém? Por mais que você ache que está difícil, se tudo está difícil, adore ao Senhor, mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Insista em adorar a Ele, em meio às circunstâncias e em meio às adversidades. Amém? Então, vamos seguir aí com a nossa leitura. Hoje, o dia de número 81. Nós vamos aí de Josué, capítulo de número 10 até o 12. Josué, capítulo de número 10 ao 12. Então, o capítulo de número 10 vai falar aí sobre o famoso Sol e Lua que vão ficar parados, mais conhecido como eclipse solar, né? Aí diante da batalha em que Josué vai enfrentar aí 5 reis cananeus. Nós vimos ontem no 9, né, por mais que eu tivesse com um sono absurdo, vimos que os gibeonitas, eles vêm para pedir auxílio a Josué, né, eles temiam pela fama que já havia corrido a respeito dos povos israelitas, e eles pedem ajuda para que eles possam se unir e atacar aí a cidade dos cananeus. E assim, realmente, Josué parte em defesa aí dos gibeonitas, e também fala a palavra no capítulo número 9, que ele designou, no caso, Josué, uma profissão para os gibeonitas para poder viver com eles, que seria rachadores de lenha, né, cortadores de lenha e tiradores de água, para eles poderem usar ali, auxiliar aí no decorrer ali do altar e no que a congregação precisasse, né? No caso, a questão da água ali, a retirada da água do Jordão, para que eles pudessem fazer o uso. Não sei se havia algum tipo de encanamento, algum tipo de reuso da água, mas é algo que evitaria, né? Tiradores de água, essa profissão. Vai, enche o balde, vai, enche o tonel, né? Se você for pensar bem, tem muitas coisas que nós temos hoje que é um avanço aí do nosso mundo atual, né? Saneamento básico aí é algo que evitou várias doenças, né? Visto que o próprio Moisés teve que dar uma lei para orientar como que as pessoas deveriam defecar. Tamanha era aí o desleixo de alguns, né? Então, para você ver que coisas para nós que hoje parecem simples, nós temos água tratada, encanada. Talvez a água também, Moisés sempre ressalva a questão deles estarem purificados. Talvez eles não, purificados no sentido de lavar as mãos. Quando chegar a seus lugares, lavar as mãos antes de comer. Isso também estava instituído nas leis lá de Moisés. Então, assim, são cuidados básicos, são higiene básica, mas que evita a proliferação de muitas doenças e contaminação aí dos alimentos, e mais à frente coisas que possam acarretar a morte de uma população. Parece bobeira? Sim, parece bobeira, mas são coisas simples que, se a gente não tratar, a gente pode ter um problema muito maior. Por exemplo, a gente tem lixo hoje, né? A gente tem a coleta seletiva. Você já parou para imaginar? O ser humano produz mais ou menos um saco de lixo por dia. E se não tivesse a coleta seletiva, aonde esse lixo seria descartado? Todos teriam a mesma consciência? Se hoje já tem uns que têm a consciência da questão da reciclagem e outros não, tudo isso tem que ser colocado em pauta. Então imagina na época
que não havia um desenvolvimento muito grande, pensando nessas condições de saúde básicas. Então, realmente tinha que ser orientado, escrito, para que estivesse ali preto no branco, para que fosse cumprido. Mas voltando lá à conquista, né? Josué vai poder fazer esse milagre extraordinário de ver o céu parar. Deus vai fazer esse milagre através de Josué para que ele pudesse aí conquistar cidades cananeias importantes aí na vitória rumo à terra prometida. Beleza? Vamos aí para umas lições de fé e coragem diante das dificuldades? Bora lá então. O desafio da segurança em Jerusalém. Começa assim. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, a Pira, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim, ajuntai-me, firamos Gibeão, quando fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Então, os 5 reis, os reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Os 5 reis ali se juntaram para lutar contra aí a Josué. E os gibeonitas, né, estavam a favor ali, haviam feito aliança de paz, então estavam lutando a favor de Josué. Perigo da traição entre as nações, a gente vê aí, né, vários reis, mas há um perigo. E Josué havia feito paz com Gibeão, mas é uma paz assim, confiando, desconfiando, né? Então, eis que há uma estratégia militar guiada por Deus agora. Vamos lá. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a voz e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas. Mais uma vez ele fala: Não os temas, porque as tuas mãos os entregarei. Nenhum deles te poderá resistir. A importância também do líder, né, de um povo estar junto ali na batalha. Aumenta a moral do exército militar, sabendo que o rei, né, o líder, está ali no meio da batalha junto com eles, né? Eles não estão apenas para morrer ali, mas o líder daquela nação estava junto com eles, estava para morrer. E aí
Verso 9. A fé em Deus que traz vitória sobre inimigos poderosos. E Josué, isso sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá, as cidades ali, né? Em que a vitória foi entregue a Josué. Poder da oração em meio à batalha. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, eles estavam tentando se desvencilhar ali do exército. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, fala que houve uma força aí divina a favor deles, né? A oração aí que eles tiveram ali em meia batalha auxiliou eles de alguma forma. Vamos ler o 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro? Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Eis que Deus interviu aí em meio à luta e auxiliou aí a Josué a vencer essa batalha através desse eclipse solar. Josué vai então, tendo pego aqueles reis, né? Ele vai busca divina, cadê? Perseverança na busca pela vitória. O título da minha Bíblia fala assim, Josué prende e mata 5 reis. Mas antes disso, ele vai perseverar na busca da vitória completa, né? Como que era a vitória completa? Como Deus havia ordenado. Que não deixasse nada sobrevivente ali de outros povos, né? Eles deviam ser mortos e todas o que eu visse na cidade deveria ser queimado, a não ser os despojos de guerra, né? Ouro, cobre, prata e coisas de comer, né? Mas as casas, as pessoas deveriam ser mortas todas, mulheres e crianças. Então, Josué prende e mata os 5 reis. 16. Perseverança na busca da vitória completa, né? Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué, rogai grandes pedras à boca da cova, e põe junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Então, vão para cima dos demais que ficarem vivos aí, galera. Vamos lutar aí e perseverar para conquistar tudo. Tendo Josué os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo o restante que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas,
voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá. E não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova, e ali trazei-me aqueles 5 reis. Então, só para você entender, a vitória antigamente era tida não só pela morte das pessoas, mas pela morte dos reis. Os reis é quem representavam aquele povo, é quem de repente poderia fugir, ter aí uma outra esposa e realmente dar continuidade à nação, ao seu povo. Mas estrategicamente ele prende eles numa caverna, os 5 reis, para que ele pudesse pensar ali direito o que fazer com eles, né? 22. Depois disse Josué: abre a boca da cova. Já sabendo ali que os reis estavam lá, os 5 reis, tira aí a pedra. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram o pé sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Eu acho, gente, sinceramente, que ou as pessoas ali eles eram muito medrosos, ou Josué ficava repetindo isso várias vezes para ele mesmo, porque ele precisava ter fé nele mesmo. Então ele fala: não temas, assim como o próprio Deus havia falado com ele lá no comecinho, Josué 1, ele sempre repete essa questão, essa palavra, essa frase para ele mesmo. Por quê? Não temas, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes no madeiro até a tarde. Então, para quem acha que morte de cruz só tinha no Novo Testamento, aqui a gente está vendo que eles estavam na cruz também. Eles foram pendurados e deixaram lá para que as pessoas vissem mesmo, e os outros povos, as fofocas são espalhadas, né? Notícia ruim chega bem rápido, para que a fofoca de que ele havia prendido e conquistado aí os 5 reis estivesse ali, né? E ali eles temessem ou se entregassem, né, a Jerusalém. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-o na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Então, a mesma pedra, cova, né? É a mesma caverna em que foi usada ali como sepulcro. Para eles se esconder, foi depois usada como sepulcro, para que eles pudessem ser sepultados. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera com Jericó. Também matou aí o rei de Maquedá. Conquistou também a cidade de Maquedá. Então, 6 aí já ok. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. Também contra Líbina lutou. E o Senhor deu nas mãos de Israel a ela e ao seu rei feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina e Laquis e sitiou-a e pelejou contra ela. Então, mais 2 conquistas aí de cidades. Acho que eu vou começar a marcar aí as cidades que foram conquistadas, para se tornar o território aí de Jericó.
Então, você vai ver que Josué foi à batalha, né? No capítulo 8 em diante, ele começa a conquistar os territórios, né? A cidade de Ai, depois a cidade de primeiro a cidade de Jericó, no capítulo 6, depois a cidade de Ai, no capítulo 8, e agora no capítulo 10 a gente viu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já tem 8 cidades aqui conquistadas. Vamos ver se tem mais alguma, né? A gente viu no verso 29 que Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá e Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor deu nas mãos de Israel a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou e pelejou contra ela. Então, Líbina e Laquis também, ok. E o Senhor deu Laquis nas mãos de Israel. No dia seguinte, a tomou e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que fizera em Líbina. Então Oão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron. Eram cidades que já haviam e pelejaram contra ela. Peraí, deixa eu ver só o nome agora aqui. Gezer. Ele passou. Então a cidade de Eglon também foi sitiada e conquistada. O rei de Gezer também foi pega aí a ser conquistada. Gezer também. Versículo de número 33, se você quiser ver. Minha cadeira faz barulho, tá, gente? Tomaram e aferiram a espada, totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. 35, 36. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a espada, tanto ao seu rei como todas as suas cidades, todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram a Eglon. E Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então ele havia pego os reis, então agora estava partindo para conquistar as cidades, né? Que primeiramente a gente vê a cidade de Eglon, que ele já havia matado o rei de Eglon, então ele agora parte para conquistar a cidade de Eglon. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra mim. Olha só como é, né? Eles achavam que estavam fortes o suficientes ou em grande número suficiente. E estão mesmo. E aí? E aí? Tinha conquistado aí todos esses povos. E aí, Josué 38. E todo Israel com ele voltou a Debir e pelejou contra ela. Então, ó, a gente vai ver aí a cidade, nos dias de hoje, cada cidade aí tem sua quilometragem, né, muito grande. Mas a cidade de Azor, a gente vai ver no capítulo 1, depois quando eu chegar no 11 eu leio, por curiosidade.
A gente falou agora de Debir, né? Essa cidade eu ainda não marquei. Deixa eu pegar minha caneta. E tomou com o seu rei. E a todas as suas cidades, e as feriu a espada todos os que nela estavam. Destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera com Hebron, com Líbna e seu rei. Também fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas, todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, para ordenar o Senhor Deus, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué, desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a cidade de Gósen, até Gibeão, todos os lugares ali onde haviam povos inimigos. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Deus estava com eles, lutando para que eles pudessem vencer aí todos esses territórios, esses reis. Você acha que é algo natural vencer tudo? Não, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cidades aí. Mas Deus estava ajudando eles, estava com eles, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial, né? Quando fala arraial, é o acampamento de Gilgal. Chegando lá, capítulo de número 11, inclui hoje? Sim. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Siron, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul, Quinerute, nas planícies e as planícies ali de outras culturas ali, né? Outros lugares, outras regiões ali. Aos reis que estavam no norte da região montanhosa de Arabá e ao sul de Quinerete, nas planícies do Planalto de Dor, do lado do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas dos heveus, ao pé de Armon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles. Muito povo, com multidão, com areia que está na praia do mar, e muitíssimo cavalos e carros. Então, eis que havia um acampamento ali, e eles partiram aí em direção a esses povos. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejar contra Israel. Então, esses reis que a gente viu aqui, ó, rei de Azor, Jaquim, o rei de Madom, que é o rei Jobabe, e o rei Siron, e o rei Aksaf, né? Então aqui, Jabim, Jobabe, Marom, Sidron e Aksaf. Essas cidades e esses respectivos reis estavam aí na região norte, montanhosa, para poder lutar, pelejar, né, contra Israel. Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho. Bom, então é isso mesmo, tá certo, ó. Aqui você vai ver, mais uma vez, né,
você tinha primeiro os 5 reis que se juntaram, você vai ver outros reis, aqui mais 5, se juntando para poder criar forças, né, para vencer ali a Josué, visto que a cidade principal aqui era Azor, e era uma cidade muito importante política e economicamente, e por isso é muito importante eles vencerem essa cidade, e por isso também os outros reis resolveram somar forças, aproveitando aí que Azor era uma cidade muito fortificada, né, os seus muros aí, mas nada disso impediu de que o Senhor entregasse aí o rei às mãos de Josué. E ele também executou e matou o rei de Azor. Então, primeiro a gente está vendo aí os reis cananeus se unindo aí para lutar contra Israel, né? Parei aonde? Os reis estavam no norte da região montanhosa, na Arabá, e ao sul de Quinerite, as planícies dos planaltos de Dor, ao lado do mar. Aos cananeus no oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos revezeus, aos jebuseus nas montanhas, aos heveus ao pé de Hebrom, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas suas tropas, com eles muito povo e multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimo cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto à água de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, mais uma vez, né? Porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel, seus cavalos, jarretás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles, às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou na mão de Israel, e os feriram, os perseguiram até o grande Sidom, até Misrefote Maim, e até ao vale de Mispa. Ao oriente, feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez Josué como o Senhor lhes dissera, e os seus cavalos jaquetou, e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos os reinos. Então ele havia conquistado aí uma cidade muito importante, né? A cidade de Azor agora, né? Que era a capital de todos os outros lugares. Vou marcar aqui. E todos os que nela estavam feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E Azor, aquela cidade, ele queimou. Josué tomou todas as cidades destes reis, e também a eles os feriu a espada, destruindo totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam com os outreiros, exceto Azor, a qual todos os despojos dessas cidades, e ao gado e ao filho de Israel, saqueiam para si. Bom, acabou. O que será que tem lá? Bom, por que eu tô falando isso? Vai dizer que eles queimaram tudo,
Mas olha só que interessante, né? Quando a guerra destruiu uma cidade, o povo nunca removeu o entulho. Eles simplesmente destruíram e em cima desse entulho eles construíam. Olha que interessante, né? Que estranho e engraçado. Se você for em Israel hoje, você tem ainda os destroços de muitas cidades construídas por cima de outras cidades. Por isso que a gente encontra ainda muitos artefatos, né? Ainda hoje em Jerusalém. Porque eles constroem em cima dos entulhos. Eles simplesmente começam a obra. E aí parecia que você estava construindo cidades em montes. Mas não era. Era por conta do entulho que havia estado embaixo das cidades. Pelo menos existem 5.000 desses montes que os arqueólogos chamam de montículos artificiais. Quando vai puxar a topografia do lugar, né, computadorizado, hoje em dia tem esse avanço tecnológico, não se identificam montanhas, mas por terem destruído essas cidades, fica um resquício da montanha ali. Como eu falei, Azor era uma cidade enorme, ela tinha basicamente 40.000 habitantes e um muro que tinha mais ou menos 15 metros de altura, mais ou menos 4 a 5 andares, né? Muita coisa de um prédio. Mas apesar do poder da cidade, ela nunca foi reconstruída depois que Israel a destruía. Ela simplesmente foi eliminada. Então, deixa eu ver. E todos os despojos dessas cidades, verso 14, e ao seu gado, aos filhos de Israel, saquearam para si. Porém, a todos os filhos, a todos os homens, feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma sua palavra deixou de se cumprir, de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies de Arabá, a região montanhosa de Israel, em suas planícies, desde o monte Elaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, ao vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Sobraram vivos, né? Eles iam lutando cada um as suas guerras e os demais povos iam acompanhando, né? Fez guerras contra esses. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Lembra lá no começo que eles ofereceram uma trégua e se tornaram lenhadores e puxadores de água. Porquanto o Senhor vinha o endurecimento do seu coração, para que saíssem à guerra contra Israel, a fim de que todos fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes foram de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, por mais que por um tempo as pessoas vivessem lá vizinhas, a Israel chegava um período em que Deus endurecia o coração para que eles quisessem lutar e conquistar e tirar Israel do território deles. E isso acarretava com que Israel acabasse pelejando contra e vencendo a guerra contra essas cidades. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região. Dei cochilada aqui, meu Deus.
Ó, o vale do Líbano, ao pé de Hermon, também tomou todos os seus reis e feriu os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis, e não houve cidade que fizesse paz. Esse Jali, porquanto o Senhor vinha endurecer o coração também de Jali, para que não houvesse piedade alguma, antes destruísse todos os povos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, realmente eram conquistados, eram destruídos, eram eliminados, assim como o Senhor ordenou a Moisés, né? Que eles conquistassem a terra, conquistassem os povos, mas não deixassem descendentes vivos. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins na região montanhosa de Hebron, de Debir, Anabe e todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente em suas cidades, né? Cidade também. De Gaza, de Gate e de Asdote, alguns resistiam ainda, né? Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, aí tendo conquistado esses locais, né, esses territórios, cessou-se a guerra. E agora eles tinham casa para estar. Eles quem? As 12 tribos de Israel. Eram muitos homens. Então precisava de muitas casas. Então, o que de repente encontrar deveria ser catalogado para que eles não perdessem. Melhorou? Fechei os olhos aqui para dar aquela descansada. Mas seguimos. Assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, a Josué, e deu em herança, e a guerra cessou-se, findou-se, parou-se, porque ele já havia conquistado os territórios. Agora seguimos com Lucas. Aqui em Lucas a gente está fazendo por pedaços, né? A gente viu aí o nascimento de João Batista ser anunciado, o nascimento de Jesus também ser anunciado, e agora do 39 ao 56 a gente vai ter Maria visitando a Isabel, aí suas primas, do 39 até o 56, isso mesmo. A palavra vai dizer assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa e uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, bendito és tu, o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que se chegaram os ouvidos, a voz da tua salvação me chegou aos ouvidos. Pois logo que me chegaram aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então João Batista, na barriga de Isabel, já estava feliz ali, balançando, se mexendo com a presença de Jesus aí. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte
do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Senhor me fez grandes coisas. Santo é o teu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derrubou no seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e depois ela voltou para a casa dela. Até aqui, então, hoje. Eis que as duas se encontraram e eis aí que Maria faz essa declamação aí, né? Diante de Isabel. Hoje, é isso. Então, o dia de número 81. Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas. Caso fique alguma, pode mandar mensagem. E estamos avançando, né? Estamos avançando. Vagarosamente, mas estamos. Vagarosamente nada, gente. Já estamos no 4º livro do Novo Testamento. E Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. E no 6º aí do Antigo. Então, estamos caminhando bem aí, a passos largos. Isso que começamos em janeiro, fevereiro, março, abril. Já temos 3 meses aí. E eu falei Mateus, Marcos, Lucas. 3, 6. Praticamente aí alcançando 9 livros aí na leitura. Bastante coisa, né? Então, bora seguir, bora continuar lendo e aprendendo a palavra de Deus, né? Assim como com Josué, ser forte e corajoso diante das adversidades. Insista. Deus vai te dar capacitação, estratégia para você vencer as guerras, aí, as batalhas espirituais. Amém? E é isso. Finalizamos hoje de 81. Espero você amanhã de 82. Tchau!